Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, meninas. Provavelmente se você tá aqui agora é porque você já nos acompanha pelo Instagram, então seja muito bem-vinda ao nosso canal no YouTube. E bora lá pro nosso primeiro vídeo. Hoje no nosso vídeo a gente vai desmistificar várias coisinhas que vocês andam escutando por aí sobre o cronograma capilar. Então, bora lá. Primeiro de tudo, constância é muito mais importante do que a quantidade de produtos que você tem em casa. Então, não adianta nada ter uma infinidade de opção de produtos em casa para usar se você não tem constância no tratamento. O que significa isso? Se você faz um tratamento hoje, daí depois de 10 dias vai fazer outro. Não, é muito mais interessante você ter um único produto, mas que esse produto ele seja específico para o seu caso, do que você ter vários produtos e não saber encaixar esses tratamentos entre si. Então, por isso que a constância é muito mais importante do que a quantidade de produtos, tá certo? Segundo mito, que é muito comum, no cronograma capilar você não precisa fazer um rodízio de shampoo. A função do shampoo é a limpeza. Então, quando a gente vai escolher um shampoo, a gente tem que escolher o shampoo de acordo com a sujidade e oleosidade do nosso couro cabeludo. Quem trata o cabelo é a máscara e não o shampoo. Por isso, você não precisa fazer rodízio de shampoo. Terceira informação que poucas pessoas te contam sobre o cronograma capilar. O cronograma capilar, ele é uma ordem, né? Ele tem uma ordem, mas não necessariamente você precisa seguir rigidamente aquela ordem. Por quê? Vamos supor que eu comece hoje um cronograma capilar para cabelo descolorido. Mas amanhã eu decido fazer uma química no meu cabelo e vamos supor que essa química seja um alisamento. Hoje as necessidades do meu cabelo serão totalmente diferentes do que as necessidades do cabelo que eu vou ter amanhã por conta dessa química. Então, o cronograma capilar é muito mais interessante quando você passa a entender o que cada etapa do cronograma faz e aí sim você vai aprendendo a montar o seu próprio cronograma. Porque se eu tiver uma ordem estabelecida e super rígida hoje, amanhã quando eu fizer a minha química, ela não vai fazer muito sentido. Então, os tratamentos eles precisam se adequar à sua rotina. Isso é muito comum, por exemplo, para as mulheres que fazem viagens, se você treina, se você tem o hábito, por exemplo, de retocar suas mechas com frequência, ou então tonalizar os brancos, enfim, tudo isso é muito importante quando a gente fala de cronograma capilar. Sempre lembrar que você que vai adaptar o seu cronograma à sua realidade, não é a sua realidade que vai se adaptar ao cronograma. Então, sejam flexíveis quando vocês forem montar o cronograma capilar de vocês e não entendam aquilo como uma ordem rígida e que não pode ser alterada de forma alguma, tá bom? Outro mito muito comum é que o cabelo ele acaba se acostumando com um determinado produto. Mas não, isso não acontece no cronograma capilar. O que acontece é que o nosso cabelo ele tem necessidades diferentes. E é exatamente por isso que a gente tem diversos tipos de produto no mercado, com diversos tipos de ativo e ainda mais específico, diversas concentrações de ativos. Então, uma coisa muito interessante é você começar a entender um pouquinho mais sobre esses ativos. Porque às vezes você compra várias máscaras que têm ativos muito semelhantes e acaba tendo vários produtos na sua casa que vai fazer exatamente a mesma função. As meninas que acompanham a loja pelo Instagram, elas sabem que a gente conversa bastante sobre isso, né? Que não necessariamente o que a marca coloca lá no rótulo do produto é o que realmente está acontecendo. Então, quando você começa a entender sobre os ativos, sobre a função daquele produto, você consegue analisar com um pouquinho mais de critério se o que a marca está escrevendo é ou não é verdade, porque a gente sabe que existe muito marketing atrelado aos cosméticos, então outro ponto para a gente ficar super atenta. Outro mito, falar que se você usar máscara de tratamento todos os dias, o seu cabelo ele vai ficar prejudicado. Isso não faz sentido nenhum. Depois a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre essa questão do efeito rebote, mas hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, e claro, falando de produtos que são específicos para cabelo, não ficar utilizando queratina líquida de farmácia, enfim, várias outras coisas,
o nosso cabelo, o máximo que vai acontecer é ele não receber o tratamento. Então, quando você usa muito um produto e o seu cabelo não está precisando daquele tratamento, o seu cabelo simplesmente não vai absorver o tratamento. E não ao contrário, né, que muitas pessoas falam que o cabelo pode ficar elástico, emborrachado, quebrar por conta, por exemplo, de uma hidratação que você fez sem o seu cabelo estar precisando de uma hidratação. Não, isso nunca vai acontecer. O que acontece é que o cabelo ele tem um limite de absorção, então ele simplesmente não vai absorver aquele tratamento. Então, uma boa opção é justamente fazer aquilo que a gente já estava conversando antes, analisar o grau de saudabilidade do seu fio, ou seja, se você acabou de fazer uma química, claramente o seu cabelo ele precisa de um pouquinho mais de cuidado. Então aí sim eu recomendo você fazer uso de máscara de tratamento em todas as lavagens. Mas se você tá aí só, né, cuidando do seu cabelo, não tem pretensão de fazer alguma química nem nada do tipo, você pode usar as famosas linhas de manutenção. O que são as linhas de manutenção, né? As linhas de manutenção são os produtos que não têm uma concentração de ativos tão alta quanto as máscaras de tratamento. Então você pode intercalar, fazer uma etapa do cronograma e uma etapa de manutenção, uma etapa do cronograma e uma etapa de manutenção, ou então, por exemplo, fazer, né, o ciclo completo do cronograma e depois fazer, né, uma etapa, uma pausa com produtos de manutenção. Isso aí é muito individual, é de mulher para mulher, vai ter que entender mesmo realmente como que está funcionando o cabelo. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo um pouquinho diferente, que eu tenho certeza que vocês andam vendo por aí no YouTube. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like e até o próximo vídeo. Um beijo!